Olá a todos, meu nome é Diogo. O meu grupo é composto por eu e a Letícia Oliveira e o nosso tema é sobre canibalismo na larvicultura de peixes. Introdução. Começando pelo conceito do termo, canibalismo é definido como o ato de matar e ingerir parcial ou completamente indivíduos da mesma espécie. Estima-se que 350 espécies de peixes apresentem essa característica, sendo que em cativeiro 150 espécies apresentam canibalismo como um dos entraves para o cultivo. Na literatura existe uma explicação, na verdade uma diferença entre o canibalismo que é visto em peixes de água doce e em peixes marinhos. Em peixes de água doce é muito mais comum o canibalismo nos estágios mais iniciais de desenvolvimento, enquanto que em peixes marinhos ele é mais frequente nos estágios mais finais, digamos assim, do desenvolvimento larval, voltado mais para a fase de juvenis. Então, por isso, nós vamos falar um pouco mais de espécies de água doce no trabalho, por ser mais frequente no período larval, que seria o foco do seminário. Por ser encontrado principalmente no período larval, que já é uma fase que tem um problema na sobrevivência, em espécies que possuem o canibalismo como uma característica, eles podem ter a sobrevivência afetada, que pode variar de 1 até 30% nesse estágio. Bom, mas peixe comendo outro peixe é normal? Bom, não importa se o aquário tem 3, 10 ou 30 peixes como parte do ecossistema. Do nada a gente percebe que tem peixe comendo outro peixe, de uma hora para outra. Quando a espécie não é famosa por esse comportamento agressivo, hábito carnívoro, a situação deixa com muita dúvida sobre esse acontecimento, tentando também entender qual é a causa desse problema. Ao contrário do que muitos pensam, os peixes eles podem comer outros indivíduos por motivos que vão muito além do temperamento, também do hábito alimentar e também da alimentação dos outros peixes inadequada. E também o estresse, que também é alguns motivos que podem levar a esse comportamento. Portanto, possui alguns casos que podem ocorrer o canibalismo. Se há canibalismo entre peixes no aquário, pode ser algo que esteja errado, que esteja acontecendo. E sempre é bom averiguar. Quando se trata de alimentação, os erros mais comuns costumam ser a escassez e também a inadequação da ração. Geralmente quando há pouca comida disponível ou quando não é apropriada. Os episódios de canibalismo entre peixes se tornam mais frequentes. Dessa forma, quem pretende viajar ou até mesmo ausentar por várias horas deve estar atento a esses detalhes como esse. E buscar soluções, como por exemplo, providenciar um mecanismo que vá liberando a comida aos poucos, ou mesmo pedir a alguém que alimente 2 vezes ao dia, até que possa voltar a cuidar deles novamente. Além disso, também é preciso levar em conta que algumas espécies buscam alimento na superfície, outras no fundo do aquário. Daí a importância de adquirir o alimento correto e recomendado para cada uma das espécies presentes no aquário. Outro fator também do peixe comendo outro peixe é adquirir alimentos adequados a cada espécie no aquário. Além da necessidade nutricional, as espécies também diferentes no sistema onde se alimentam. Bom, o local de cultivo pode haver a superlotação. A falta desse espaço no aquário acarreta a insuficiência de oxigênio e de alimentos, o que aumenta consideravelmente o nível de estresse dos peixes e muda completamente seu comportamento, além de deixá-los mais fracos pela demanda de constante estado de alerta que a superlotação ocasiona. A disputa por alimento e território pode fazer com que se tornem mais agressivos, seja pelo risco de serem devorados por outros peixes, seja pela falta de esconderijos no quais possam descansar sossegados,
Da mesma forma, o excesso de indivíduos pode gerar uma escassez de alimento, que possivelmente venha a enfraquecer a imunidade e também alterar o metabolismo. Fatores também precisam ser contabilizados antes de pensar em aumentar a quantidade de peixes em relação ao tamanho do aquário disponível. Bom, existem também espécies que são incompatíveis no cultivo, ou seja, a compatibilidade das espécies está ligada principalmente a fatores ambientais, como parâmetros da água. Nesse sentido, cada espécie depende de uma faixa de temperatura e de pH adequado ao bom funcionamento do seu metabolismo. Antes de pensar em juntar espécies de peixes diferentes em um mesmo ambiente, é preciso buscar informações sobre elas. Isso porque, embora o ambiente seja um dos principais fatores a serem considerados, especialmente tendo em vista a saúde dos peixes, o simples fato de determinado parâmetro do aquário ser recomendado a ambas as espécies não elimina por si só a possibilidade de um dos peixes comer o outro dentro do aquário. O mesmo ocorre quando se tenta juntar espécies de tamanhos muito diferentes, uma vez que naturalmente é muito comum peixes maiores ou carnívoros tenham os peixes menores como parte da sua cadeia alimentar. E o que mais acontece pode ser o comportamento da espécie. É claro que há peixes que, por natureza, já costumam ser mais agressivos. E também essas espécies, obviamente, não devem ser colocadas para conviver com qualquer peixe, qualquer espécie de peixe, menor ou mais calma. E deve ser recomendado apenas a aquaristas, que já possuam certa experiência, que, portanto, já saibam o que é apropriado ou não fazer em cada situação, especialmente quanto à convivência de peixes. Aqui é um esquema que nós tiramos de uma das revisões bibliográficas que nós utilizamos para fazer a parte introdutória do seminário. E esse esquema ele fala sobre as bases do canibalismo. E ele divide em dois grupos principais, que seriam os fatores populacionais e os fatores ambientais. Dentro dos fatores populacionais que podem ter influência na questão de ter ou não incidência de canibalismo numa população de peixes, seria relacionado ao background genético, ao sexo, sendo machos ou fêmeas, porque às vezes um pode ter um comportamento mais agressivo que o outro, a reprodução e desova, tamanho das larvas, porque a heterogeneidade no lote também pode influenciar, fazendo com que as larvas menores acabam se tornando presas para larvas maiores. A densidade, que também pode ser um estímulo também estressor e pode acabar fazendo com que estimule a incidência de canibalismo. E o nível de domesticação da espécie. Algumas espécies, por não serem tão comuns de serem produzidas em cativeiro, podem ter uma dificuldade em se adaptar aos sistemas. Por outro lado, também tem os fatores ambientais que também influenciam na incidência do canibalismo, que seria a alimentação e também disponibilidade de alimento. Muitas vezes o canibalismo ele é estimulado em ambientes em que há pouco alimento disponível. Condições de luminosidade, a temperatura da água, porque também influencia no metabolismo dos animais, a cor e o formato dos tanques, que também está relacionado com as condições de luz, suplementação alimentar, porque muitas vezes pode ajudar na questão da saciedade dos animais e também relacionado à disponibilidade de alimento, e a disponibilidade de refúgios no ambiente de cultivo, que pode ser uma forma das larvas que seriam consideradas mais fracas conseguirem se esconder das larvas predadoras. E isso poderia ser uma forma também no caso, a falta de refúgio poderia ser um fator que facilitaria a predação entre as larvas da mesma espécie. Bom, aqui as revisões também falam sobre os tipos de canibalismo, e que também está relacionado à espécie. Em algumas, o canibalismo pode ocorrer quando o alimento é escasso. Em outras, pode ser um comportamento característico nos estágios iniciais, como eu tinha falado anteriormente. Aqui, o canibalismo pode ser definido em 3 tipos. O primeiro deles seria quando o canibal é menor que a presa, então ele acaba
predando ela através das nadadeiras, pela cauda, no caso pelas extremidades aonde ele conseguiria capturar. O segundo tipo é quando o canibal é maior que a presa e consegue ingerir ela completamente. Aqui tem uma imagem que são duas larvas que quase do mesmo tamanho, mas a primeira está conseguindo que ingerir a outra quase que inteiramente, mesmo que pareça que elas tenham um tamanho bem parecido. E o terceiro tipo é quando vários indivíduos desmembram a presa e a consomem. Seriam vários peixes atacando um só para conseguir consumir. Na imagem seria um exemplo dos tipos 1 e 2 de canibalismo, os dois primeiros que eu falei anteriormente. Na imagem de cima, a presa está sendo ingerida primeiro pela cauda por um predador de tamanho equivalente, né? Que seria quando, como eu expliquei, quando o canibal seria menor ou do mesmo tamanho que a presa. E ali na imagem de baixo seria o tipo 2, que é quando o canibal é maior que a presa e consegue ingerir ela completamente. Não sei se é possível ver na imagem, mas tem uma larva inteira dentro do trato da larva aqui na figura de baixo. O aspecto que levam em consideração no momento de classificar o canibalismo seria a relação entre a presa e o canibal. Aqui nessa tabela, ela fala sobre os tipos de canibalismo que ocorrem no ambiente natural. Ele pode ser classificado de acordo com o estágio de desenvolvimento da presa, por exemplo, ovos, que pode ocorrer de peixes predarem os próprios ovos ou ovos de outros peixes da mesma espécie. Canibalismo com larvas, no caso, o peixe predar larvas da própria espécie ou entre larvas mesmo. O segundo critério seria a relação genética entre o canibal e a presa, que seria, digamos assim, canibalismo entre parentes ou peixes da mesma desova, ou entre peixes e os filhotes, por exemplo, e larvas. E o terceiro seria a relação de idade entre o canibal e a presa, que é o que chamam de canibalismo intracorte, que eu tive um pouco de dificuldade para traduzir esse termo, na verdade. Mas o que a tabela explica é que seria entre membros da mesma idade ou canibalismo com membros peixes bem mais jovens, um bem mais jovem que o outro, que também poderia ter relação com o canibalismo com larvas. Para exemplificar os tipos de estudos que são feitos com esse tema e como que são desenvolvidos trabalhos e qual seria a importância de estudar o canibalismo dentro da aquicultura, nós trouxemos 3 artigos para exemplificar. O primeiro seria um artigo da Aquaculture, que foi feito na Unesp, um trabalho que foi desenvolvido na Unesp, que fala sobre a dinâmica e a limitação morfológica do canibalismo durante os estágios de vida iniciais do Pseudoplatystoma reticulatum, que é uma espécie de pintado. Os objetivos desse primeiro trabalho foi utilizar uma avaliação abrangente do canibalismo para coletar informações fundamentais do evento durante os primeiros estágios de vida dessa espécie, que são criados sob um protocolo padrão de criação intensiva e desmamados em uma dieta comercial inerte. Então, eles tentaram fazer larvicultura, tentaram fazer alguns testes para entender a dinâmica do canibalismo nessa espécie e tentaram fazer o desmame com ração comercial. Outros objetivos também foi investigar aspectos centrais considerados fundamentais na avaliação do impacto e da latência do canibalismo dessa espécie. Então, de forma mais específica, seria descrever a ontogenia do comportamento canibal, a dinâmica da heterogeneidade de tamanho, canibalismo e crescimento, e também a limitação morfológica do canibalismo dentro dessa espécie. Trouxemos a metodologia também, que foi com o intuito de tentar definir a dinâmica do canibalismo que ocorre nessa espécie. Então, em resumo, as larvas recém-eclodidas foram criadas sob um protocolo de criação até os 50 dias após a eclosão.
Foram coletadas amostras de peixes periodicamente para construir um modelo preditivo dos limites morfológicos do canibalismo, e esse modelo foi validado pelos resultados de um ensaio de predação aos pares, que seriam os testes que fizeram ao longo do experimento, onde os canibais foram desafiados com diferentes tamanhos de presas. Esse seria um modelo de testes que os trabalhos geralmente utilizam para tentar entender qual seria a dinâmica do canibalismo, ou seja, de que forma que os peixes iriam atacar as presas. E também culturas replicadas em pequena escala foram realizadas em paralelo para avaliar a ontogenia e a dinâmica do canibalismo nessa espécie. Resultados. Nessa espécie de pintado, o canibalismo foi detectado já nos estágios iniciais, entre 5 e 8 dias após a eclosão. As larvas já começaram a apresentar comportamento canibal, e algumas larvas apresentaram vários machucados, digamos assim, que teriam a ver com o ataque que elas sofreram de outras larvas. Só que pela questão da limitação do tamanho, ainda não foi possível observar o canibalismo completo, que seria a ingestão total da presa. E sim, apenas elas vão arrancando os pedaços uma das outras. Outro resultado observado também foi que o canibalismo teve influência também na mortalidade geral, que foi de 79% aos 50 dias após a eclosão. E isso pode estar relacionado também por ser uma espécie altricial e com rápido desenvolvimento durante a fase larval. Essa espécie também possui sistema sensorial e digestivo com desenvolvimento muito rápido e são funcionais poucas horas após a eclosão. Então, isso pode acabar, de certa forma, sendo um estímulo para desenvolver esse comportamento dentro da espécie. Uma sequência de imagens sobre a ontogenia dessa espécie. Na figura A, seria uma larva com 6 dias de vida, no estágio de flexão da notocorda, vitelo quase completamente absorvido, boca e ânus aberto, barbilhões formados e olhos pigmentados. Na figura B, é uma larva com 8 dias, no estágio de pós-flexão e pigmentação corporal. Na figura C seria a larva com 11 dias, com pigmentação já mais avançada, enquanto que na figura D é uma larva com 14 dias, cerca de 21 milímetros, que já tem praticamente todas as estruturas formadas de um juvenil. Enquanto que nas figuras E e F seriam as larvas com 19 e 20 dias, cerca de 20 a 40 milímetros, em que elas já apresentam canibalismo completo, como dá para ver que elas já conseguiram capturar outra larva pela cabeça, que seria a maior parte do corpo. Então elas já conseguem ingerir completamente outro membro da mesma espécie com cerca de 2 a 4 centímetros. Foi possível observar ali nas fotos, o canibalismo completo só é possível, fisicamente possível, se uma heterogeneidade de tamanho substancial for alcançada. Uma coisa que foi observada durante o trabalho é que teve muita diferença de tamanho na desova. Então, isso é uma coisa que influenciou bastante na incidência do canibalismo nos estágios iniciais. Então, por isso que larvas com poucos dias de vida já conseguiam ingerir completamente outras larvas da mesma espécie, pela questão de diferença de tamanho. E isso só foi detectado quando os indivíduos atingiram cerca de 20 milímetros, como está na foto anterior, que é o momento que coincide com a metamorfose e início da transição alimentar de Artemia para dietas inertes. Isso está diretamente relacionado ao fato de que as espécies desse grupo, desse gênero Pseudoplastoma, têm uma dificuldade em aceitar dietas secas. Então, o momento de transição de Artemia para ração pode fazer com que, na verdade, estimule elas a ter uma dificuldade em se adaptar a uma dieta nova e acabe procurando outras presas dentro do cultivo para conseguirem se alimentar, o que restaria apenas os membros da própria espécie. Enfim, o trabalho colocou como uma recomendação aumentar a frequência alimentar durante os primeiros dias de vida dessa espécie, pelo menos 6 vezes por dia,
a oferta de artêmia para tentar satisfazer os requisitos e mitigar o canibalismo completo durante a fase de alimento vivo. Isso foi um resultado que foi baseado na taxa de evacuação intestinal, então seria o tempo que a larva demoraria para capturar o alimento vivo, absorver, digerir e excretar. Então, seria um tempo ideal para que ela, logo que comece a sentir fome, já tenha alimento vivo ofertado novamente, para que isso possa prevenir as larvas de predarem umas às outras. O problema, no caso de fazer uma oferta maior de artêmia para essa espécie, seria a questão econômica, que demandaria muito mais alimento, consequentemente muito mais gasto com artêmia para tentar suprir a demanda dessa espécie. Dentre outros resultados observados é que a espécie possui uma baixa aceitabilidade de dietas inertes, possui heterogeneidade de tamanho e aspectos morfológicos e comportamentais na transição da fase larval para juvenil. Essas características fazem que o momento do desmame e da metamorfose seja um período perfeito para o início e um alto impacto do canibalismo completo dentro dessa espécie. Bom, aqui um artigo sobre o possível controle sensorial do canibalismo nas larvas do bagre africano por ablação elétrica de eletroreceptores. O EOD é um sinal eletroreceptor, pois é um pré-requisito para a eletrocomunicação. A compreensão sobre os sinais só pode ser obtida sabendo como esses estão percebidos e processados pelos receptores de sinais. O papel do eletroreceptor no comportamento agressivo é até agora desconhecido. A ablação seletiva de um sistema sensorial é um método confiável para determinar o papel de um suposto sistema sensorial no comportamento do bagre, já é eletricamente ativo no estágio larval inicial. É possível que esse excesso de estímulo elétrico apague seletivamente a função dos eletroreceptores ampulares altamente sensíveis das larvas do bagre. Nesse estudo, um estímulo de pulso de corrente contínua foi aplicado nas larvas do bagre, em diferentes idades, e seu efeito no comportamento agressivo e canibalismo foi examinado em laboratório. Os eletroreceptores ampulares em bagre fazem com que a parte do sistema da linha lateral, que são inervados pelos nervos da linha lateral, se protejam centralmente ao lóbulo eletrosensorial. As larvas iniciaram sua primeira alimentação 2 dias após a eclosão e em seguida iniciaram o canibalismo em 3 dias. Os neuromastros livres da linha lateral são formados antes do início da primeira alimentação, quando o canibalismo começa. Embora esses eletroreceptores sejam possivelmente formados no início do canibalismo, no momento exato da formação dos eletroreceptores é incerto ainda no momento. O número de larvas para o controle e cada tratamento foi de 250. Isto foi adequado para o processamento estatístico pelo teste binominal. As larvas controle e tratadas foram mantidas em tanques plásticos brancos com profundidade de água de 12 centímetros e uma areação fraca. Durante o experimento, as larvas foram alimentadas até a saciedade na forma de pó, 3 vezes ao dia. Metade da água do tanque foi trocada 2 vezes ao dia pela manhã e tarde. A ração não consumida e as fezes das larvas mortas foram removidas diariamente antes da primeira e da última alimentação, e o número de larvas mortas foi registrado. Uma bateria de 6 volts foi usada nos ensaios 1 a 3, mas para os ensaios 5 e 6, baterias de 6 volts e 24 volts foram usadas para examinar o efeito de diferentes intensidades de estímulo. As larvas foram privadas de alimento por 12 a 14 horas antes da estimulação elétrica. Em todos os ensaios, as larvas foram alimentadas imediatamente após serem transferidas da câmara de estimulação elétrica para os tanques de observação, para observar a recuperação do estresse causado pelo manuseio e pela estimulação elétrica. Essa transferência rápida foi necessária para permitir que as larvas começassem a alimentar-se após a recuperação do estresse. O estímulo elétrico não teve efeito na atividade alimentar das larvas. Quando as larvas tratadas foram suavemente transferidas para os tanques de observação, dispensaram-se no tanque.
nadaram ativamente no fundo do tanque e imediatamente começaram a alimentar-se. Esse comportamento alimentar foi semelhante ao das larvas controle. As larvas controle tratadas passaram a maior parte do tempo nadando, enquanto muito foram encontradas descansando no fundo do tanque durante o período de observação. No ensaio 1, embora não tenha havido diferença significativa no número de sobrevivência entre os grupos controle e tratamento, o número de peixes perdidos no controle foi significativamente superior ao grupo do tratamento de 6 volts, como as larvas desaparecidas foram evidentemente comidas. O estímulo elétrico pode ter mitigado o canibalismo. As larvas mortas com cicatrizes e feridas foram coletadas tanto dos tanques de controle quanto dos tanques de larvas tratadas em todos os ensaios. Embora não tenha observado visualmente o comportamento canibal das larvas, as gravações de vídeo mostraram que as larvas ativas faziam contato agressivo como contato físico, empurrão e também mordidas. Após as larvas que estavam desorientadas e deitadas no fundo do tanque, as larvas atacadas exibiram fortes batidas na cauda e escaparam do ataque. Em um caso, uma vítima recebeu 27 ataques repetidos na cauda, 5 na cabeça e 6 no abdômen, em uma gravação de 5 minutos. Dos 27 ataques, a cauda, 3 foram casos claros de mordidas. Uma larva atacante mordeu o rabo de uma vítima no arrasto, após uma distância 2 vezes maior que o comprimento do seu corpo. No entanto, embora os dentes afiados sejam formados já ao segundo dia, a vítima escapou facilmente pelas batidas na cauda. Essa vítima ainda está viva no final da gravação do vídeo. Outros atores relatam que as larvas do bagre, em repouso no fundo do tanque, foram atacadas por outras larvas também. Então, como conclusão desse estudo, o controle sensorial do canibalismo do bagre por ablação elétrica dos eletroreceptores parece ser possível. No entanto, o resultado do controle sensorial não foi necessariamente significativamente positivo, como as larvas utilizadas eram fêmeas de diferentes e o efeito da ablação elétrica foi possivelmente influenciado por predisposições genéticas. A intensidade do canibalismo parece ser diretamente influenciada por fatores populacionais e abióticos, juntamente com as predisposições genéticas do animal. O artigo seria um trabalho feito na Unesp também, que foi publicado na revista Aquaculture, que fala sobre o canibalismo no dourado, que é o Salminus brasiliensis, que é uma espécie de água doce nativa do sul do Brasil. E também fala sobre a ontogenia, comportamento e as limitações morfológicas dessa espécie. Como objetivo seria abordar pela primeira vez a ontogenia do canibalismo no dourado, utilizando uma abordagem comportamental, e delimitar os limites do canibalismo completo usando uma metodologia morfológica com base em modelos preditivos e uma sequência de ensaios de predação. O dourado é uma espécie nativa do sul do Brasil que tem um certo interesse dentro da agricultura e aceitação no mercado também, só que a grande dificuldade de produzir essa espécie seria a alta incidência de canibalismo no período larval, o que faz com que seja uma espécie muito difícil de produzir. Nesse trabalho, larvas da espécie foram replicadas em aquários de 30 litros, com o objetivo de avaliar a ontogenia do canibalismo com base em uma abordagem comportamental. E, paralelamente a isso, foram realizadas larviculturas em média escala em tanques de 100 litros, onde foram coletadas amostras periódicas para análise. As amostras foram medidas quanto às características morfológicas, a fim de desenvolver os modelos preditivos dos limites do canibalismo de tamanho limitado, ou seja, a influência do tamanho das larvas na incidência de canibalismo. Foram desenvolvidos 2 modelos, assumindo ou não uma variabilidade interindividual nas características morfológicas, e esses modelos foram validados com dados empíricos coletados de experimentos de predação, onde também os canibais foram desafiados com um aumento progressivo do tamanho das presas, um teste muito semelhante ao do trabalho anterior. Para os resultados, eu trouxe uma sequência de imagens que tinha no trabalho sobre
a captura entre as próprias larvas, que foi observada logo nos primeiros dias. Na figura A e na B seria o canibalismo completo. Um seria pela captura pela cauda, enquanto que o outro fez a captura pela cabeça. Isso com larvas de um dia, com cerca de 6 a 7 milímetros, um dia após a eclosão. Na figura C e na D seriam larvas já com 2 dias após a eclosão, com a boca completamente aberta. E na B também, novamente, o canibalismo completo, em que uma larva conseguiu predar a outra pela cabeça. E nessa imagem elas estavam com cerca de 6 e 8 milímetros. Aqui dando sequência, na figura E, que seria a de cima, seria a heterogeneidade de tamanho e a variação morfológica entre as larvas com 3 dias após a eclosão. Então, as larvas da mesma desova têm uma diferença muito grande no tamanho, o que também influencia na incidência do canibalismo e pode estimular também a predação entre as próprias larvas. Na F, seria o canibalismo completo, novamente, com larvas de 4 dias de vida. E ali dá para ver que tem uma diferença muito grande de tamanho entre o predador e a larva que está sendo capturada. Na G, seria a larva com 5 dias de vida, no estágio de flexão da notocorda, e nesse momento elas possuem 10 a 12 milímetros. Na figura H e na I, novamente seria o canibalismo completo, com larvas com 6 dias após a eclosão e 10 a 14 milímetros. E na última figura, a J, são larvas com 8 dias de vida no estágio de pós-flexão da notocorda, onde elas já possuem o formato, a aparência de um juvenil. Nessa fase, elas possuem 15 a 20 milímetros, então o desenvolvimento nessa espécie é bem rápido. Essa espécie possui um canibalismo precoce, porque começou já com um dia após a eclosão, e teve um alto impacto, principalmente entre os 5 primeiros dias de vida, em que já acabou com 85,7% da população inicial. Por isso que faz com que essa seja a maior dificuldade de conseguir produzir essa espécie dentro da aquicultura. O fato do canibalismo ter começado antes mesmo do aparato visual estar totalmente desenvolvido, no caso aquela primeira imagem que eu mostrei, em que as larvas com um dia de vida já estavam capturando umas às outras, elas ainda não tinham pigmentação dos olhos. Isso indica que outros sistemas sensoriais, como o olfato e os mecanorreceptores, também estão envolvidos na detecção de presas durante as primeiras fases de vida. No caso, os autores não recomendam a alimentação com náuplios de Artemia, por não ser adequado para a espécie por conta do tamanho, porque os náuplios são muito pequenos, então provavelmente as larvas não conseguem detectar as artêmias e acabam predando outras larvas também. As características altamente predatórias do dourado, como o rápido desenvolvimento, a boca grande, faz com que os náuplios sejam muito pequenos e também não satisfaçam a demanda energética que esses indivíduos possuem, que é uma demanda muito alta por eles terem um crescimento muito rápido também. Uma alternativa seria o fornecimento de larvas de peixes de baixo valor. Por exemplo, larvas de grumatã, ou curimbatá, como é conhecido em alguns lugares, que é o Prochilodus lineatus. Só que fazer uma produção de uma outra espécie para ser usada como alimento para a espécie que está tentando ser produzida, faz com que tenha um custo muito alto de produção e exija uma mão de obra muito maior para conseguir suprir a alimentação dessa espécie. Os autores levantaram algumas alternativas a serem analisadas no momento de tentar produzir essa espécie, já que tem uma incidência muito grande de canibalismo e acaba sendo uma dificuldade no momento de produzir o dourado. A primeira delas seria encontrar presas alternativas que sejam mais atraentes e sustentáveis para servir como alimento inicial, já que a artêmia não funcionou, e também tentar produzir uma outra espécie de peixe para servir como alimento acaba sendo economicamente inviável. Outro aspecto seria testar diferentes densidades de estocagem, de forma que reduza a densidade populacional e assim reduza o encontro entre larvas maiores e menores,
Isso também pode estar relacionado com a questão da heterogeneidade de tamanho dentro de uma larvicultura. O terceiro aspecto seria manipular as propriedades de luz que podem desempenhar um papel na detecção das presas, uma vez que elas se tornem visualmente orientadas. E, por fim, seria testar o uso de hormônios tiroidianos que possam potencialmente reduzir a agressividade em larvas de peixes, principalmente pelo dourado ser uma espécie muito ativa e muito agressiva também. Então, como medidas mitigatórias, é necessário ajustar a densidade do tanque, ou seja, podendo reduzir o canibalismo, pode reduzir a agressão associada ao comportamento territorialista do animal e também a definição da hierarquia de dominância. Também peixes começam a formar cardumes, ou seja, canibais ficam perceptivelmente confusos e não conseguem selecionar uma presa certa. Também é necessário realizar a repicagem. É economicamente justificável, estimava, mas precisa de consumo de ração e também do ganho de peso dos animais. Teria o efeito de perturbar a hierarquia de dominância estabelecida. Também a classificação por tamanho e maior ganho de biomassa, ou seja, os animais vão estar uniformemente melhor distribuídos e também com um crescimento mais adequado no tanque. E também o efeito supressor de peixes maiores no crescimento de indivíduos menores é removido em intervalos regulares. Sendo assim, também a nutrição e a suplementação desses animais. Isso é importante porque qualquer tipo de restrição alimentar não apenas promove atividades forrageiras, como por motivação de fome. Essas taxas de encontro de membros da mesma espécie e a vulnerabilidade de presas, mas também pode levar à competição alimentar, ou seja, a variabilidade na gestão do alimento e ao estabelecimento de uma hierarquia denominante. E também o alimento vivo é essencial nas fases iniciais, juntamente com a suplementação. A temperatura também é crucial nesse cultivo. A taxa metabólica dos peixes aumenta com o aumento da temperatura da água, ou seja, a maioria das espécies de peixes, isso resulta no aumento da procura de alimento, num esgotamento mais rápido dos recursos alimentares, numa marca heterogeneidade das larvas, e como também no resultado em um potencial comportamento canibal. A recirculação e também a redução da temperatura após a última alimentação é essencial. Uma coisa que também não é muito falada é a cor e formato dos tanques. A capacidade de percepção da luz varia nos peixes devido às diferenças morfológicas na anatomia ocular. A cor das paredes internas e o formato dos tanques devem ser ajustados para cada espécie, no que diz respeito ao aspecto de luz, utilizando e também a turbidez da água, pois esses fatores influenciam sim a visibilidade e, portanto, a ingestão do alimento. A forma e o tamanho do tanque influenciam o movimento da água, pois ela circula de maneira diferente em tanques como fundo redondo, quadrado e também retangular. Também deve ser analisado os esconderijos e o grau de domesticação. É importante também conceder refúgios para esses indivíduos mais pequenos e mais fracos, que eles possam tornar-se potenciais presas para os canibais. A eficácia desses refúgios na prevenção do canibalismo depende até certo ponto das condições de iluminação, manutenção e também questão sanitária. Com a domesticação progressiva, a suscetibilidade aos testes diminui e os peixes selvagens ou parcialmente domesticados demonstram uma maior tendência para o comportamento agressivo do que peixes com um maior grau de domesticação. Sim. O canibalismo representa um problema dentro da produção comercial intensiva de diferentes espécies de peixes, e é impossível gerir esse problema sem entender os fatores que afetam a sua ocorrência e o grau em que ele ocorre dentro de uma produção. Também é importante ter o conhecimento da biologia e dos habitats naturais das espécies. Dessa forma, é mais fácil de conseguir entender em que momento que isso vai acontecer e provavelmente de que forma, para que o produtor possa estar mais prevenido no momento de
ter a manifestação de características de canibalismo dentro da produção. Como a gente viu, não existe uma medida preventiva que seja única e universal para todas as situações e que seja eficaz em todas as espécies. E para todos os tipos de canibalismo também. Como a gente viu no trabalho, existem vários tipos de canibalismo. Muitas vezes ocorre mais de um tipo dentro da mesma espécie. E a incidência está muito relacionada com questões ambientais e questões populacionais, como nós vimos. Também relacionada às características da espécie, que muitas vezes espécies que são mais ativas e mais agressivas vão ter uma incidência maior e ainda mais cedo do canibalismo dentro do cultivo. Então, são fatores que é necessário levar em consideração no momento de tentar produzir uma espécie que tenha essa característica. Assim, fica mais fácil de conseguir administrar a produção e de buscar medidas preventivas para evitar perdas na população. As referências que nós utilizamos para desenvolver o trabalho, a gente se baseou em algumas revisões bibliográficas para entender melhor os conceitos e utilizamos os 3 artigos que apresentamos para dar exemplos de experimentos que são realizados dentro desse tópico. E é isso. Obrigada.